Pode ver, de onde querer ver, Diário de uma Vida Elétrica. Vocês já sabem, o DUV, para vocês. Eu tenho aqui hoje, nos estúdios da Fontana Filmes, em Campinas, mais um bom amigo do setor. Eu diria mais, nesse caso aqui é mais do que um bom amigo. Eu tenho aqui um parceiro de trabalho, de desenvolvimento das nossas crenças elétricas. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Mais um empreendedor, um idealizador de projetos, ousado naquilo que se propõe a fazer. Eu tenho aqui comigo meu amigo Marcelo Ferreira. Marcelo, obrigado por ter vindo. Poxa, prazer. Eu agradeço muito pelo convite, Crispim, de poder falar aqui ao lado de grandes nomes que já passaram por aqui pelo DUV, né? E obrigado mais pelo convite, viu? E mais um, né? E mais um grande nome. Eu tenho curiosidade aí. Marcelo, começando esse papo, é um papo, né? Eu falo que o DUV, a ideia nossa, a nossa audiência sabe disso, não é uma entrevista. Ela é uma conversa, ela é uma história de uma vida elétrica e a gente conversou um pouco ali na coxia, né, nos bastidores, o famoso making off. E eu já tinha também stalkeado um pouco, já conhecia um tanto quanto da tua história. Vou trazer algumas curiosidades aqui que amigos me contaram a teu respeito. Opa. Mas o Marcelo é mineiro, né? Sou mineiro. Legítimo, né? Legítimo. De Boa Esperança. Na verdade, eu nasci em Varginha, mesmo? sul de Minas. Mas não tem nada a ver com o ET, não. Não, não vi ele também. É lenda ou é fato, hein? Vai saber, né? Deixa como lenda, né? Mas com 8 anos de idade, meus pais se separaram, eu mudei para Boa Esperança, que foi onde eu tive toda a minha juventude ali. Boa Esperança fica no sul de Minas, uma cidade bem pequena, deve ter Deve ser uma cidade boa de crescer, né? Porque Boa Esperança, fala a verdade, né? Vou para onde? Vou para Boa Esperança, né? É um lugar legal, eu imagino que sim, né? Você deve ter algum lugar que chama Fim do Mundo, por exemplo, não deve ser bom nem de crescer, nem de viver. Né? Melhorou muito o nome, porque lá já se chamou Dores do Pântano. Você vê. Olha aí, foi uma jogada de marketing. Esperança é a última que morre, né? Eu não sei quem teve essa ideia, mas a ideia foi boa. Então foi uma evolução. E aí, Marcelo, de Boa Esperança, você saiu e foi... tem uma história curiosa aí, que essa eu sei, que você me contou. O Marcelo sai de Boa Esperança, achei que a gente vai entrar no capítulo Itajubá, mas antes do capítulo Itajubá tem uma passagem interessante aí. Como é que foi isso? Não, eu fiz todo o meu colegial ali em Boa Esperança, no sul de Minas. Como é que chamava a escola? Era um colégio objetivo. Tá. É uma rede conhecida. Perfeito, isso. Mas ali em Boa Esperança, com 17 anos, um tio meu acabou me inscrevendo num programa do Rotary para ir para a Austrália. Na verdade, você não sabia para onde você ia, né? Você se inscrevia no programa para estudar um ano fora. Fazer um intercâmbio. E você fazia todo o programa sem saber para que país você iria. Tinha várias opções. Cada hora saía um anúncio, você vai para a Índia, você vai para os Estados Unidos, E saiu para eu ir para a Austrália, uma cidade chamada Perth, no oeste da Austrália. Oeste da Austrália. Oeste da Austrália. Dizem que é uma das cidades mais isoladas do mundo, né? A cidade mais próxima de Perth a 3h30 de avião. Você está brincando? É mesmo? Sim, que é Jakarta, na Indonésia. Que tampouco é na Austrália. Não é nem na Austrália. Mais perto não está nem na Austrália. Exato. Existiam pequenas cidades. Quantos mil habitantes? Não, era uma cidade muito bem estruturada, tinha mais de 1 milhão de habitantes. Tá. De fato, era muito É longe, bem mas é estruturada. cheia, né? É uma cidade fantástica. Que coisa. E aí, como é que foi essa experiência? Foi muito bacana. Imagino que você foi para lá já com inglês fluente. Não. E para quem estava saindo de Boa Esperança, é uma cidade de 35 mil habitantes ali, né?
para minha mãe era como se ela estivesse colocando o filho num foguete e mandando para a Lua para ver um ano depois. Pô, Né? mas não é muito diferente mesmo, não? O ano era 99 e para quem a gente que era do interior, nunca tinha saído de avião, ninguém da minha família tinha andado de avião até aquele momento. Também quando andou logo umas 16 horas. Bota horas isso. Voou bastante. Aliás, tem caso de avião aí que a gente vai falar, né? Foi aí que nasceu a paixão por avião ou não? Não, já vinha, né? Já vinha antes. A gente vai contar um pouco disso também. Aproveita, você que está chegando agora aí, se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí no canal do Diário de uma Vida Elétrica, do DUV. O canal está bombando, a gente já tem quase 300 inscritos. A vantagem quando a gente tem 300 inscritos é que eu conheço todo mundo pelo nome. Não deixa ficar muito depois, não, porque aí não tem jeito, né? Aí é mais um na multidão. Então se inscreva aí no nosso canal. Não precisa ver, mas se quiser ver, vai ver assuntos de primeiríssima linha, como esse aqui com o Marcelo, que hoje é CEO, fundador da Automa. A gente vai falar disso. Voltando, saímos da Austrália, voltamos para o Brasil. Uma longa caminhada de novo, claro. Sim. E aí o Marcelo vai para Itajubá. Quer dizer, você me contou. Eu ainda tive que fazer um ano aí de colegial aqui para poder conseguir fazer o vestibular, né? Que não era equivalente. Já chegou falando inglês. Pelo menos o inglês já estava resolvido. The books on the table e por aí vai. E ali eu tive que fazer novamente o terceiro ano para prestar o vestibular. E ali eu tinha uma dúvida fiquei numa encruzilhada, né? Eu tinha duas opções que eu fiquei muito dividido. Um que era ser piloto de avião, era um sonho que eu tinha desde criança, e o outro era engenharia, né? E acabou a engenharia parecendo algo mais pé no chão, literalmente, né? E acabei seguindo essa linha de engenharia, mas depois a aviação volta em algum momento aí, que a gente vai falar depois. E, Marcelo, cara, eu não te perguntei isso ali nos bastidores, mas perguntando aqui, porque a curiosidade veio agora, de onde? De algum motivo de querer ser piloto de avião? O meu pai gostava muito e quando eu era novo, era criança ainda, ele costumava me levar para o aeroclube onde ele frequentava e eu chegava a voar alguns aviãozinhos lá com ele, né, na companhia. Aeromodelo ou Não, um avião, planador, avião, então mesmo? Então eu gostava bastante. Daí aí começou a gerar essa paixão aí pela aviação também. E o Marcelo com quantos anos aí nessa época? Eu estou falando de 11 anos, 12 anos, 13. Então tem história aí, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aí também. Itajubá, como é que foi o capítulo Itajubá? Aí não deu avião. Avião, vamos de engenharia mesmo. Vamos de engenharia. Mas aí a engenharia elétrica... Engenharia elétrica. Raiz, sim, né? Isso daí já estava... Eu prestei somente para engenharia elétrica e aí fui para Itajubá. Fui eu e meu grande amigo, o Evandro, que depois veio se tornar meu sócio na Automa. Nós somos amigos de infância, desde os 8 anos de idade, que a gente faz tudo junto aí na vida. Inclusive, fizemos os vestibulares juntos. Bacana isso. Passamos nas mesmas universidades e estamos aqui até hoje. As mulheres são irmãs, não, né? Não. Então, tá beleza. E aí passamos em Itajubá. Foi lá que eu conheci também, já na minha sala, a minha esposa, Larissa, que teve um papel muito importante aí na Automa. A Larissa tem uma passagem também importante aí nesse tema. Ela além da parte financeira, viu, Larissa? Você apareceu fazer o crédito aqui na nossa conversa ali, na questão da gestão financeira durante um tempo na Automa, mas também tem um capítulo dela aí que, no acaso, ela acabou influenciando, né? Sim. Então, na época, nós éramos colegas de turma, né? Isso. E aí, trazendo umas curiosidades aqui a teu respeito, eu tenho um pessoal que me contou algumas coisas. Aliás, eu chego na Automa e a gente tem desenvolvido um trabalho, né, junto aí, a gente vai falar também disso, mas por uma indicação do Daniel Brunelli. Meu colega. O famoso Daniel Brunelli, que acho morou que comigo. Moraram junto em República, em Itajubá, e o Daniel contou que... Primeiro, o Daniel disse o seguinte: Guilherme, nós somos normal, assim, não é inteligência normal, o Marcelo é gênio. Foi o que ele disse. Acredita nisso? Palavras do Daniel aqui. E ele contou um caso que eu achei interessantíssimo. Eu falei, mas como é que foi, Daniel, como é que o Marcelo foi parar nesse negócio de automação, de gestão, de monitoramento e tudo? Ele falou, rapaz, ele começou com isso, ajudando um tio dele com peixe. Foi mesmo? Como é que é essa história, Marcelo? É curioso, né, que hoje a gente tem soluções aí
presentes em praticamente 1/4 de toda a geração renovável do país, mas isso tudo Como é que começou com um projeto Repete esse número aí para o pessoal. praticamente 1/4 de toda a geração renovável, né? Quando a gente De pega monitoramento. incluindo hidrelétricas, fotovoltaicas, eólicas. Vamos. E Isso transformado em número dá quantos giga? 40 gigawatts, mais ou menos. Então quer dizer que 40 gigawatts Mais ou menos. Hoje a hoje gente a tá Automa está praticamente 40 monitorando. É mais do que a potência que o Chile tem toda. E o Chile tem bem 38 expressivo, giga. sim. É muito expressivo. Mas tudo isso começou com uma solução para tratar de peixe. Como é que é isso? Eu estava uma época, foi o segundo ano de faculdade, e eu estava lá em Minas nas férias, né? E tem um tio que é muito próximo meu, tio Edésio, né? A gente chama ele de tio Desico. E ele estava com uma história lá de que começar a criar peixe, tilápia, numa piscicultura intensiva na represa de Furnas, onde ele tinha um sítio. E aí chegou para mim ali e falou: Marcelo, você está fazendo engenharia, toda hora eu vou ter que mandar um cara aqui para ir lá jogar ração para o peixe, e dependendo do tamanho do peixe tem que jogar uma quantidade, dependendo se estiver frio tem que jogar menos, se tiver calor tem que jogar mais. Você não consegue achar um jeito de automatizar isso, não? É sério? Quer dizer, você foi de férias para lá e te arrumou de serviço. Aí me arrumou de serviço, eu voltei das férias, cheguei lá na faculdade, aí eu bati num laboratório que tinha de automação lá da faculdade, tinha uma coordenadora lá, era a professora Lúcia. E eu falei: ô, professora, eu estou com meu tio aí, está com esse problema lá, que ele passou aqui. Peixes, né? Tem algum jeito de eu ajudar ele aqui, fazer um projeto? Ele falou: tem, pode ter o laboratório, tem vários equipamentos aí, tem um software ali chamado Sistema SCADA, que você pode aprender a mexer com ele. Eu acho que você consegue fazer com isso, né, você consegue fazer seu projeto. Pode pegar um instrutor aí que vai te explicar mais ou menos os primeiros passos. E aí foi o meu primeiro contato que eu tive com o sistema SCADA, que é o que a gente hoje usa para controlar inúmeras usinas. E foi quando eu também tive contato com, na época, a Elipse Software, tinha o Gustavo Salomão, que é hoje gerente aqui da filial de São Paulo, aqui da Elipse. Na época ele estava lá e me apresentou a Elipse, falei para ele do projeto lá dos peixes, e desenvolvi esse projeto, né? Fiz esse projeto dos peixes e, por fim, meu tio acabou não criando peixe, não conseguiu a licença ambiental. Mas e aí? E eu fiz o projeto, ele estava lá funcionando, fiz um protótipo do tratador automático, um software que media a temperatura da água, fazia dosagem. E eu falei: o que eu vou fazer com isso aqui agora, né? Pô, fiz todo o trabalho aqui, não vai botar para funcionar, né? E aí eu vi um anúncio lá na faculdade de um congresso nacional de automação, em São Paulo. Mas, olha, desculpa, você vai continuar daí, mas eu estou curioso saber. E esse trabalho foi perdido num olhar comercial que minha vida inteira trouxe, não tinha um... Não, eu até imaginei que aquilo pudesse gerar algum negócio. Mas não ficou. Ficou. E a amizade contigo continua, né? Depois demais, disso tudo, os Tudo bem. Com certeza. Mas aí? E aí eu olhei aquele anúncio do congresso, eu falei: quer saber, eu acho que eu vou tentar... Será que eu consigo apresentar esse trabalho num congresso, né? Poxa, bacana, então me inscrevi. Aí tinha que escrever lá um artigo falando o que era o projeto e, por incrível que pareça, foi aprovado para apresentar. É um congresso muito voltado para a indústria, né? Então, quando eu cheguei lá para apresentar no auditório, devia ter uma meia dúzia de pessoas assistindo. Não era o assunto de maior interesse num congresso como esse, tratar de peixe. Mas interessante que daí eu fiz a apresentação, mostrei todas aquelas telas do sistema, como é que ele funcionava, e algo que eu tinha me dedicado muito a fazer algo com capricho e fazer um sistema, um software muito bem feito para controlar aquilo. E ali, para minha sorte, ali na plateia, ali, quem estava escutando, tinha um cara que me cercou lá depois, na saída, falou: ô, Marcelo, vem cá, eu vi que você fez um software muito legal aí para tratar de peixe, mas eu estou com um projeto lá. O meu é porco. De uma usina hidrelétrica. Opa! Que tem peixe. Olha aí. Você não consegue desenvolver um projeto usando esse software aí, né, um sistema desse aí para essa usina, para controlar os vertedouros, vai ter que ter controle de comportas e tudo mais. Que ano foi isso, Marcelo? Isso daí foi em 2003. Tá? Você ainda estava era segundo ano da faculdade. Tá? E aí eu falei para ele: claro, estou fazendo engenharia elétrica, eu vou
me arruma um lugar para ficar lá na tua cidade, que eu vou para lá E nas onde? férias e Férias você gosta, né? Com uma férias faço o projeto. É isso aí. E aí eu fui, assim, eu estava super empolgado com o projeto. E ainda me pagar para fazer aquilo. Então, se Imagina. deixasse, eu fazia de graça, sabe? Tanto Uhum. a empolgação que eu estava para fazer aquele projeto. E foi sensacional, assim. Para mim, foi uma experiência que eu não parei mais, né? Então, fiz aquele Até software. hoje, né? Foi um sucesso, consegui completar o projeto durante as férias. Qual que era a hidrelétrica? Qual era? Era uma hidrelétrica no sul do país, uma Uhum. hidrelétrica de grande porte, Uhum. que existia lá no sul do país. E na época, eu lembro que eu fiz todo o projeto ali durante as férias, mas o comissionamento ficou para depois, né? Uhum. Tinha que ir para campo, colocar para funcionar. E nessa época, estava lá na época de provas, tive que negociar várias provas com professores para poder ir para a usina lá fazer o comissionamento, ia ter que passar algumas semanas lá, tive que matar várias provas e negociar aquilo depois, mas valeu muito a pena. Imagina a experiência que é e ver a prática de uma ideia, né? Exato. Já que não deu os era peixes, sensacional, né? foi uma experiência Imagina. fantástica ali para mim. E depois daquilo eu não parei mais. Tem gente que vicia em jogo de computador, tem gente que vicia em música. Eu viciei em fazer escada. Eu vou pedir. Fazer software para monitoramento. Eu vou pedir licença a você, porque tem mais curiosidade sobre isso daí. e a gente consegue comprovar o vício, né? Porque também esse amigo, né? Eu tô achando que o Daniel tem um quê meio de fofoqueiro, né? Porque ele contou tanta coisa, Doug. Tô até com medo. Não, eu só peguei aqui as que podia contar. Eu falei, me dá as que pode contar. Ele falou, deixa comigo. Ele falou isso mesmo. Ele falou, olha, o segundo projeto que eu sei que o Marcelo fez, porque a gente estava junto nisso, de automação também, foi para a nossa República em Itajubá, que era um computador, e as luzes de som ele monitorava tudo, era sucesso, quer dizer, já era, o pessoal disse que o pessoal é de São Paulo, do Rio, para as festas em Itajubá, por conta da luz e som que era já monitorada em automação, não é isso? Foi sim, a gente fez a gente tinha muita... E que o vício fazia com que 50% de todo o dinheiro que você ganhava ia para a loja 3E, que vendia LED. Componentes eletrônicos. E componentes eletrônicos. Estou bem informado. Você vê que como jornalista eu estou trabalhando bem. É isso? O vício era esse? Foi isso mesmo. E onde eu olhava, eu enxergava uma possibilidade, uma oportunidade de desenvolver um software para controlar aquilo. Eu lembro uma vez que a gente fez uma visita lá para a PCH Luiz Dias, que era uma PCH que ela era mantida, ela era uma PCH muito antiga, mantida pela CEMIG, que era da CEMIG originalmente, e a CEMIG cedeu para a universidade operar e fazer daquilo um laboratório. É uma coisa fantástica. E ficava lá em Itajubá, na zona rural de Itajubá, e uma vez, né, era muito comum, eles levaram a gente para fazer uma visita técnica, né, nessa PCH, para conhecer o que era uma PCH. E eu cheguei lá naquela PCH e olhei, mas vocês não têm um sistema SCADA aqui, um software para monitorar? Eu falei, não, a gente não tem, faz tudo na mão aqui e tal. Eu falei, não, posso fazer um software aqui? Ué, pode aí, aquilo ali virou meu playground, né? Aí eu consegui uma licença com a Ellipse, a Ellipse cedeu uma licença, consegui um computador lá na universidade e comecei a fazer esse projeto da PCH, né, de automação da PCH Luiz Dias. Eu lembro de várias vezes eu indo de bicicleta, eu pedalava 25 quilômetros mais ou menos para chegar, subir nas serras lá da área rural de Itajubá para ir comissionar a usina de bicicleta e voltava de lá e aquilo era uma diversão. Está funcionando até hoje? Ou mudou? Não, o software já mudou, já remodernizaram. Não, mas a PCH está lá. Sim, está lá. Está lá e está rodando. É um super laboratório, aquilo fantástico ter uma oportunidade com aquela... Tem muito... gente... Tem muita história aqui que ele guardou. Eu tenho testemunha, tá? As meninas do marketing ali, né? Tá a Leila, tá a Natália ouvindo, elas são testemunhas. Tem muita história que ele deixou para contar aqui agora. Eu tô aprendendo e vendo essas histórias aqui agora também. Ô, Marcelo, mas realmente, cara, tá no DNA, né? Eu acho que o avião ia perder mesmo, porque tinha que ser o software, cara. Que coisa interessante, incrível. E aí acho que tem coisas incríveis nessa tua história aí também, acho que vale destacar, né? Essa parceria de uma vida com o Evandro, e aí o surgimento da Automa. Que bom que vocês tomaram essa decisão, né? A gente ganha, eu falo, o setor ganha muito com isso, fundamental a gente estar
monitorando mesmo, olhando, sabendo, extraindo o resultado mais próximo do possível, né, do concreto. E aí, em que momento nasce a Automa Logic, hoje a Automa, em que momento que a empresa falou, pô, aqui a gente começou a voar? Se é um Legal. termo que... Bom, fui passando ali depois desses primeiros projetos, né? Todo o meu período de faculdade, me aprimorando, estudando, passava horas ali no quarto. Pegava férias e ia trabalhar, Isso, pegava férias e vários ia trabalhar. projetinhos de freelancer que eu fazia já ali durante a faculdade. E aí, quando chegou no 5º ano, tinha que fazer o estágio, né? Um estágio curricular. E aí eu fui convidado pela Ellipse Software, que era o software SCADA que a gente tem uma parceria desde essa época, desde o projeto do Peixe, que temos essa parceria aí com a Ellipse. E a Ellipse me convidou para fazer estágio na própria Ellipse, na filial de São Paulo. Então, na época, meu irmão já morava em São Paulo, numa república, com mais alguns amigos. Aí Também automatizada, não, com luz, som... Tudo, não, ainda não. não, né? E aí eu morei nessa república ali, fazendo estágio na Ellipse. E ali na Ellipse eu comecei a ter muito contato com projetos de monitoramento de sistema SCADA que eram fornecidos por grandes empresas na época, para grandes usinas, subestações. Eu dava suporte para esse tipo de solução. E ali eu comecei a perceber que dava para fazer algo muito melhor do que aquilo que eu vinha tendo contato, que eu vinha vendo sendo fornecido no mercado. E eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade de fazer algo diferente ali. Tá? E aí, depois de 6 meses fazendo aquele estágio, acho que devia estar uns 5, 6 meses mais ou menos, eu acabei decidindo sair da Ellipse e começar a Automa. E ainda faltava 6 meses para eu formar, porque eu já tinha terminado todas as matérias da faculdade, eu estava no 5º ano, e eu lembro que eu liguei para os meus irmãos na época, e eles que me mantinham na faculdade, né, me davam ajuda de custo. E eu liguei para ele e falei, irmãos, é o seguinte, eu estou, né, o Fernando e o André, eu falei para eles, terminei todas as matérias aqui da faculdade, mas eu estou com uma ideia aqui de começar um negócio. E vocês conseguem continuar me ajudando por mais 6 meses para eu tentar abrir esse negócio? Se não der certo, em 6 meses eu começo a procurar um emprego e vamos embora. Eles falaram, claro, a gente estava preparado aqui para 5 anos, então ia te ajudar 5 anos, vai em frente. Você tem 6 meses de bônus. E aí um desses irmãos, o Fernando, me emprestou um notebook que ele tinha, que ele não usava. A minha mãe me emprestou o carro dela, ficou sem carro durante esse período. E meu outro irmão me emprestou algum dinheiro ali que eu usei para ter um capital de giro mínimo inicial. Era pouco, meu custo de vida, eu morava nesse quartinho de 2 por 3. 2 por 3 numa república, comia miojo todo dia e tal, vivia com muito pouco. E ali, naquele quartinho mesmo, eu comecei a Automa Lógica, na época, né, tinha esse nome, e era interessante, curioso, porque naquele quartinho não cabia quarto e escritório ao mesmo tempo, né, porque era muito pequeno. Então, eu abri mão da minha cama, eu ficava só com colchão no chão, durante a noite eu descia o colchão, dormia. Durante o dia, eu colocava o colchão atrás da porta, virava o escritório e ali Ainda tem gente que se te encontrava para você dar uma sorte danada. Né? E foi naquele quartinho. E foi interessante que daí, como eu já vinha fazendo muitos projetos durante a faculdade, tive estágio na Ellipse, já tinha contatos, uma rede de contatos. E eu consegui, e não demorou muito para conseguir meu primeiro projeto, e por incrível que pareça, o primeiro projeto foi um projeto internacional. Foi para controle de chaves telecomandadas de uma distribuidora de energia na Nicarágua. Tá? Você gosta de uns negócios diferentes, né? Eu não cheguei a ir para lá, foi todo feito remoto, tudo, mas foi um projeto fantástico. Nossa, foi sensacional. E ali, daquilo ali, puxou o segundo projeto, e aí o negócio foi... E aí a gente está falando de 2006, né, Marcelo, aproximadamente, certo? 2006. Isso. E aí, desde esse início, vamos dizer assim, a Automa, hoje a Automa, né, a antiga Automa Lógica, você tem acho que tem um fator aí, um tema que você trouxe na nossa conversa, e nesse tempo que a gente também tem trabalhado junto, eu tenho observado isso, já comentei isso com você em outras oportunidades, foi se construindo uma cultura organizacional muito bacana, né? Até por tá notório, tá visto aqui por quem está nos assistindo,
o Marcelo, né? Essa característica muito pessoal, humana tua, que é muito bacana. E como é que foi isso, né? Os sócios são amigos, que são sócios, que resolveram montar um negócio e isso foi formando o DNA de vocês, não é isso? Isso. Bom, é interessante contar um pouco como é que essa cultura da Altoma foi se formando, né? Na época, eu comecei nesse quartinho que eu comentei com você e fiquei ali por algum tempo. Depois de um ano, mais ou menos, entraram meus dois sócios, né? O Evandro e o Gustavo. Gustavo, meu colega de turma, cara Também, brilhante, verdade. tecnicamente, é o cara que, né, a gente se dividiu muito bem entre eu cuidando da parte administrativa, comercial, o Gustavo, o cara técnico, né, que O Gustavo, está então, por trás é mais de boa técnico parte das que soluções você, que nós então. temos hoje. Muito, já me passou há muito tempo. Pode. Há muito tempo. Você tá doido. Então, o Gustavo por trás de muitas das soluções que nós temos, do desenvolvimento, e o Evandro na operação do dia a dia, fazendo os projetos acontecerem, aquela quantidade de pessoas que nós temos hoje aí, né, tá boa parte sob a responsabilidade aí do Evandro. Né? Então, é um time que está junto aí já, estamos falando de quase os 8 anos já. Já, quase 8 anos. E é interessante porque essa cultura nossa, né? Se você pensar, nós três éramos engenheiros, engenheiro raiz mesmo, que estava ali programando, botando a mão na massa, comissionando. E resolvemos começar um negócio, sem nenhum de nós aí ter estudado administração. E nós três tivemos nosso primeiro emprego na Altoma. Então, nós nunca trabalhamos em outra empresa. E aí, assim que a gente teve a oportunidade de contratar as primeiras pessoas que chegaram na Altoma, estão com a gente até hoje, posso dizer que talvez as 10, 15 primeiras pessoas que a gente contratou na Altoma, a maior parte delas eram o primeiro emprego delas. Eram pessoas recém-formadas que entraram como estagiário e aí foram sendo efetivadas e boa parte delas estão com a gente até hoje. E era o primeiro emprego também dessas pessoas. Então, todo aquele time inicial que formou aquele DNA inicial da nossa empresa, nunca teve experiência de trabalhar em outra empresa, eram todos técnicos, todos engenheiros. E então, a gente, sem ser contaminado por culturas de outras empresas, a gente acabou criando uma cultura muito genuína, muito nossa. E aí dá para dizer que eu vejo que vocês têm a certificação Great Place to Work, verdade? Sim. Foi a Ia primeira vez que a gente colocou e foi esse ano, né? Ia ter fácil, né? Ou seja, ia ter naturalmente, né? Essa é de verdade, né? Que momento, Marcelo, você olhando para o negócio e falou, bom, agora deu certo, ou seja, agora claro, o dia de amanhã a gente nunca sabe, ainda bem, né? Na vida é assim. Mas em que momento, olhando para o negócio, você falou, não, agora é crescer, né? É um crescimento natural das empresas, mas que falou, tracionou, a gente tem um negócio. Isso foi quando? Foi quando, de fato, eu trouxe o Evandro com o Gustavo para o meu time. É quando eu percebi que eu não estava mais sozinho. Aí eu falei, com esse time aqui eu vou longe, né? Com essas duas pessoas aqui que para mim foi um grande privilégio ter essas pessoas comigo e ali foi quando eu percebi que tendo pessoas como aquelas a gente iria muito longe. E depois veio entrando outras pessoas que formaram esse DNA da empresa e várias outras que juntaram a gente ao longo desse caminho e conforme eu vou tendo a possibilidade de ter essas pessoas trabalhando junto é que eu percebi que dava para ir muito longe, juntando pessoas boas. Tem uma liderança notória aí, né, de vocês, né? Eu conheço menos o Gustavo e o Evandro, né? Mais, claro, a gente conversa mais. E recente, inclusive, eu vi uma notícia, um post de vocês, falando, inclusive, que isso é um trabalho hoje que é feito dentro da Altoma, né? Como é que você vê a importância dessa questão da liderança, ou das lideranças, e o que vocês têm feito nesse sentido? O que a Altoma tem feito nesse sentido? Bom, a empresa tem crescido muito aí nos últimos anos, né? Então, hoje, e a gente é formado aí por muitas pessoas que, como eu te disse, foram contratadas
como engenheiros recém-formados, com uma carreira técnica brilhante ali, mas que ao longo do tempo vai assumindo responsabilidades de gestão, de liderar times. E a gente cresceu muito nos últimos anos. Hoje nós somos um time aí de 250 pessoas. Se a gente olhar 3 anos atrás, a gente era menos de 100. E Cresceu muito, então, né? Sim. Se você for olhar nos últimos 3 anos, a gente está falando da empresa de 18, tinha 100, hoje tem 250, ela sim, catapulta aí, a gente vai falar, acho que tem um pouco disso, né? A entrada do Jeff também, né? O Sim. fundo, e só entra um fundo colocando Sim. dinheiro na hora que ele acredita e sabe que aquilo ali vai voar. Então, acho que vamos falar um pouco disso, mas voltando na questão da liderança, como é que é esse trabalho? Então, nesse processo de crescimento, foi muito importante a gente olhar para a liderança, né? A gente, sabendo que a gente precisava fazer com que transformar técnicos, engenheiros em líderes de times, líderes de pessoas. Então, a gente passou por um intenso processo aí que já acontece aí desde o ano passado, de formação da nossa liderança, de exatamente fazer essa virada de chave na cabeça de engenheiros. E se não tiver time, você não cresce, né, Marcelo? Não. Se tiver gente, não tem jeito. Como. Né? Como é que vai fazer para atender? É por isso que a gente acredita muito em uma cultura forte, né? Essa cultura vem sendo moldada desde esse início, né? O DNA da nossa cultura, que permanece o mesmo, os mesmos valores. Ela evolui, a cultura evolui, mas mantendo os valores que foram definidos ali desde o início. É interessante quando a gente pega da onde vêm os valores da Automa, né? E tem algumas coisas bem marcantes da nossa cultura. Quando você entra hoje, você vê algumas coisas, mas, gente, nunca vi alguma coisa desse tipo. E quando nós começamos, né? A gente era muito amigo, eu, o Evandro, o Gustavo, a gente amigos de farra, de fazer muita coisa juntos. Não conta muita coisa, não, senão a gente vai ter que editar. Então, a gente está só no que pode falar. Pode deixar. Isso aí. Pode deixar. Para ver que o pessoal que a gente falou só aqui. Isso aí. Sem edição. Essa hora os caras arrepiados lá, eles já estão segurando. Não, a gente tinha uma colaboração, uma conexão muito forte entre nós três, né? E à medida que a gente, inclusive naquela época, quando a gente ganhava algum projeto, a gente tinha uma tradição de assar uma costela, né? Então a gente comprava lá uma costela, o cara está querendo assinar o contrato, já vai lá no açougue, compra a costela, vamos começar a ligar e deixava com a costela o dia todo ali na churrasqueira da República, né? A gente morava na República. Interessante, quando eles chegaram, aí a Automa a gente teve um upgrade enorme ali no nosso escritório. A gente saiu do quartinho e foi para a sala, né? Então, a gente passou a ter 3 mesas na sala, pagamos... Mas continuava numa república ainda, e a gente fazia aquela costela. E é interessante que aquilo, para a gente, era muito especial, né? Da gente poder estar comemorando. E à medida que entrava mais pessoas na Automa, que a gente começou a contratar pessoas, a gente trazia elas para esse churrasco, para comemorar juntos. Mas à medida que foi crescendo, não dava para fazer costela toda hora que ganhava. Toda hora para 50, 100, 200 pessoas. Então, mas a gente não queria perder aquele valor, aqueles momentos de conectar as pessoas fora do trabalho, e que acho que isso está por trás, essa conexão está por trás de grandes times, em qualquer tipo de negócio ou de mercado, né? Acho que eu não acredito que exista um time de alta performance sem as pessoas estarem conectadas. Não existe um profissional, desculpa o corte, mais uma vez, né? Péssimo hábito meu, eu vou ter que corrigir isso, não vou perder telespectador. Mas eu penso como você, eu acho que não acredito que exista profissional, seja ele da área que for, esportiva e tudo, se não tiver um time de alta performance envolvido naquele projeto. A gente acabou de passar por umas Olimpíadas, né? E a gente vai pegando um pouco desses exemplos, dessas histórias, e você vai olhando, você fala, cara, se não é o fisioterapeuta, pensando aqui na nossa grande medalhista, né? Você vê que tem que ter o fisioterapeuta, o medalhista, o treinador e tudo, senão tem que estar um ali sempre disposto a apoiar o outro no que for necessário, e essa conexão, essa vontade de querer ajudar o outro, estar ali para o que precisar, ela surge nesses momentos, quando você está fora ali, não é no dia a dia, no trabalho ali, às vezes é fora. E a gente pensou, poxa, mas como é que a gente mantém isso vivo, com a empresa crescendo e tal? E na época, a gente criou um benefício lá na empresa que eu ainda não descobri outra empresa que tenha, né? Chama Vale Farra. Tem Vale Transporte, Vale Refeição, a gente tem um Vale Farra, né?
que é a ideia? Pô, não dá para fazer uma costela para todo mundo, cada coisa que a gente ganha, mas vamos criar Um reconhecimento. uma forma que as pessoas possam se juntar. Então, basicamente, funciona assim, se 10 ou mais pessoas se juntarem para fazer alguma coisa fora da empresa, a empresa ajuda a pagar essa conta. Então, é um incentivo para que... Isso é uma verba mensal, então todo mês tem essa verba, então todo mês as pessoas estão lá, e aí, gente, o que a gente vai fazer com o Vale Farra esse mês e tal? Vamos juntar, vamos alugar uma chácara, vamos fazer para um restaurante. Olha, que estratégia. Agora eu estou entendendo os 40 GB de potência. Quer dizer, achou o ponto. Isso vai virando muito mais que uma empresa, mas sim uma grande família, uma comunidade ali de pessoas que gostam muito de estarem juntas. Tá? Marcelo, e você que foi, de alguma maneira, né, vivendo e vendo a transformação, falando do nosso setor elétrico agora um pouco, né, que também é o mote do Diário de uma Vida Elétrica. Gente, por falar no DUV, no Diário de uma Vida Elétrica, você já mandou o link do DUV para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua ex-namorada, para a tua namorada atual, namorada atual? Manda, pede para ele se inscrever. É uma grande comunidade, vocês vão perder umas conversas dessas. Você não ia saber do Vale Farra se não tivesse aqui assistindo isso, né, Marcelo? Então, se inscreva aí no nosso canal, ajuda a gente a contar essas histórias. E interessante, deixa eu só... Claro, lógico que eu tenho que deixar você me interromper. Interessante falar do Vale Farra, porque ele já vem há alguns anos, né, que existe esse Vale Farra, mas chegou aí na pandemia. E aí? Como é que você faz com o incentivo que é feito para juntar as pessoas, né? Isso. Não tinha como usar esse Vale Farra, né? Ele ficou ali congelado. E aí, mas na época a gente vendo o mundo caindo ao nosso redor, vários negócios parando, as pessoas perdendo, sem condições de trabalhar, e muitas frentes de ajuda, né, sendo demandadas. E ali foi muito interessante que a gente transformou esse Vale Farra durante a pandemia no Vale Solidariedade. Então, aquele mesmo recurso, aquela mesma verba que a gente usava para fazer farra, para se juntar e se conectar, a gente falou, gente, agora não é hora de farra, não. Tá certo. Agora é hora da gente ajudar. Tem muita gente precisando, a gente está tendo aqui o privilégio de continuar trabalhando de casa. O negócio era diferente, né? O teu negócio, o negócio de monitoramento é isso, né? Não faz diferença. Foi um ano que até a gente cresceu, inclusive, no ano da pandemia. Porque você precisa achar soluções. Mas não era assim que estava acontecendo ao nosso redor, então a gente... E aí... começaram a ter várias ações, a gente criou um programa chamado Projeto Somar, que ajuda crianças da rede pública, né, na época que deu um apagão ali na rede pública de ensino, a ter reforços de matemática. Esse projeto até hoje, acabou a pandemia, está só crescendo. Mas é interessante que daí acabou a pandemia, a gente não conseguiu, a gente poderia voltamos a ter o Vale Farra, mas não deu para acabar com o Vale Solidariedade. Então, hoje, os dois permanecem vivos e fazendo uma grande diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu vou pegar, então, esse caso você não tinha me contado, estamos sabendo juntos, mas tem dois que você me contou que eu achei muito interessante, que acho que conta um pouco da história também da Automa. Tem uma passagem aí que tem a ver com valores da Automa e que tem a ver com valores que estão dentro de casa, né? Com a diretora financeira, né? Que foi quanto eu, quanto a você. Quanto a você que é o dono da história, né? Ou seja, vai. É interessante, porque um dos valores nossos lá é ter um ambiente de confiança, de a gente fazer as coisas certas, mesmo que todo mundo faça aquilo errado, ou não fazer uma coisa errada, mesmo que ninguém faça aquilo. E a gente tem isso muito forte. Tá? É interessante a gente sempre conta de onde vem essas coisas. Né? Então, lá no começo da Automa, eu tinha acabado de casar, né, com minha esposa, a Larissa, que a gente, como eu disse, estudou a gente começou, é engenheira eletricista também, a gente estudamos juntos. E ali eu lembro que a gente tinha acabado de começar a morar juntos, né? A gente começou a morar juntos em Jundiaí, nosso primeiro apartamento. E a gente estava há pouco tempo ali juntos, e eu lembro da gente ir num supermercado, um hipermercado lá para fazer uma compra de mês, né? Para casa. E ali eu achava que eu era uma pessoa honesta, né? Que eu não roubava, não fazia nada errado. Na minha cabeça eu era uma pessoa... até eu conhecer ela e ter a oportunidade de viver com ela. E aí esse evento aí, esse momento aí do supermercado foi interessante, que a gente fez essa compra, chegou em casa, ela tinha o hábito de pegar notinha e conferir se estava tudo certo. E ali, nesse dia, ela percebeu que tinham passado
3 caixinhas de leite a menos do que a gente pegou. Aí ela falou, nossa, passaram caixinhas a menos. Ah, bom, paciência, né? Beleza. Vida que segue, né? Vida que segue e tal. Ela falou, não, vamos lá para a gente pagar. Como assim? Voltar lá no supermercado para a gente pagar as 3 caixinhas de leite? Eu falei, a gente pegou, não pagou? Temos que voltar lá, vamos lá. Eu falei, sério? Bom, eu fiquei até envergonhado, né? Não era algo que eu naturalmente faria. E fomos, pegamos o carro, voltamos lá, se eu não me engano era o Extra, supermercado, um hipermercado. Chegamos lá, chegou no caixa, falou, moça, você passou 3 caixinhas a menos, preciso pagar. E ela teve que chamar o gerente, porque o sistema não estava nem preparado para aquilo. E ficamos lá uma meia hora tentando pagar aquelas 3 caixinhas de leite. E esse era o nível. Então, aquilo que eu achava que eu era honesto, eu percebi que o meu nível estava muito baixo. A gente erra mesmo. E aí ela me contaminou com isso. E ela é a pessoa que veio para a Altoma, na época, para cuidar de ser o meu braço direito ali no administrativo, nas finanças, toda a gestão administrativa ali. Os valores foram E ela se espalhou, isso contaminou todos, aquilo era o nível de ética usado no dia a dia. Já usar uma palavra de hoje, isso, né? contaminou a todos e permeou toda a empresa até hoje. Então, eu vou aproveitar que a gente está falando da sócia e vou trazer uma outra história dela que é muito boa e que encontra com o Marcelo lá do avião. Lá, quando tinha aquele desejo, aquela vontade da aviação, num dado momento você vai buscar esse teu querer, né, também, né? Eu sempre gostei de voar, eu quero ver como é que é isso. E aí a Larissa tem uma passagem aí que é interessante e que faz um link com histórias da própria Altoma. Como é que foi isso, Marcelo? Essa história ela é legal de contar também. É legal, cara. Tem um marco muito importante aí na história da Altoma e responde por muito aí do que a gente está vivendo hoje. Ele foi por volta de 2014, né? Começou a me reacender aquela vontade que nunca tinha morrido, né? Que estava ali ainda, de ser piloto, né? Não tive a oportunidade de fazer aquilo como profissão, mas um dia eu acordei lá com deu uma louca lá de falar, quer saber? Acho que eu vou estudar isso aí, eu vou tentar tirar um brevet de avião. E tinha uma escola de aviação em Jundiaí ali. Liguei lá, falei, como é que eu faço para aprender a voar aí? Aí me explicaram, tem que fazer um exame médico, fazer um curso, você tem que fazer uma prova teórica e tal. Eu comecei a estudar, comprei os livrinhos, tudo, me inscrevi na escola. E no meio do curso comecei a fazer as aulas práticas, né, de avião em Jundiaí. E ali eu inventei de trazer a Larissa uma vez para poder ver o avião que eu estava voando, né? Aí ela chegou lá na escola, animada para ver o avião. Na hora que ela entrou no avião, ela fez uma cara de susto. Era um avião da década de 70, né? Que parecia ela entrou, mas que parece um Fusca. Isso voa. E era um avião da década de 70 ali, que cheira Fusca até, né? Óleo, gasolina. Com aquele painel de instrumentos cheio de né, todos analógicos ali na frente, né? O vulgo teco-teco, né? Era o Cessninha ali. E ela falou, não, isso daqui você não vai voar mais não. Mas por que e tal? Eu fui tentando convencer ela de que aquilo era seguro. E ela falou, não dá não, isso daqui... E aí ela olhou para o lado assim daquele avião ali, no mesmo hangar lá da escola, mas e aquele avião? Tinha um avião mais moderno ali do lado, ela olhou dentro assim, tinha Essa é uma habilidade que as mulheres têm, né? Tinha um cockpit todo moderno, digital, já com 2 telas enormes ali, com software na frente. Eu falei, e aquele ali, não é mais novo? Esse avião? Mas por que você não faz aula nele? Ele falou, bom, o custo da hora dele é muito mais caro, vai ficar... Ela falou, não, se for para você fazer, só se for naquele, senão não rola. Eu falei, bom, fui contrariado tudo e mudei para aquele avião, né? Aí, beleza. Aí comecei a fazer aula naquele novo avião e comecei a ter uma experiência completamente diferente de interface de operação daquela máquina, né? Eu comecei a perceber que aquela IHM, né, que seria os displays que tem ali naquele cockpit, traziam recursos muito sofisticados para aumentar a segurança daquele voo, de aumentar a consciência situacional do piloto,
de vários recursos que, na hora de uma pane, tornava muito mais claro para mim o que estava acontecendo e quais as opções que eu tinha. Inclusive, tem aqui 3 aeroportos que você pode pousar, esse daqui você consegue ir planando, esse daqui você não consegue, você vai pousar no meio do mato. Então, ele já trazia vários auxílios que eu fui ficando... Informação, né? Eu fui ficando fascinado com aquilo, porque eu desenvolvia aquele tipo de software, meu negócio era esse, era desenvolver aquilo ali para o setor elétrico. Mas eu comecei a pensar, poxa, mas por que a gente tem que trazer isso daqui para o setor elétrico? Eu tenho que começar a adaptar isso daqui, trazer esse nível de sofisticação, de eficiência para o setor elétrico. E, na época, a gente já estava indo bem, a empresa, isso era 2014, a gente já tinha feito muitos escadas, muitos centros de operação, mas ainda fazendo do mesmo jeito, o mesmo conceito que era feito por várias empresas, tentando fazer aquilo bem feito, mas era o mais do mesmo. Mas ali eu vi a oportunidade de trazer um conceito completamente diferente. Na época, a gente estava sendo consultado por uma grande empresa aí do setor elétrico, na época era a CPFL. Sim, a CPFL, inclusive, que está mantendo tudo isso aqui aceso. Estamos em Campinas, CPFL é a provedora da energia aqui. E ali a gente estava sendo consultado para desenvolver um centro de operações, havia uma concorrência lá para isso, e a gente tinha que apresentar qual seria a nossa proposta para aquilo. E aí eu trouxe essa ideia para o Gustavo, né, meu sócio, que era quem acabava me ajudando. O técnico. Exato. Falei, Gustavo, a gente precisa trazer. Olha, comecei a mostrar para ele algumas simuladores lá de avião, como é que funcionava, para ele entender. E a gente falou, vamos trazer esse conceito. E a gente começou a desenvolver um protótipo e fomos numa reunião lá de diretoria na CPFL, na época lá, era o André Dorf, era o CEO. Sim, Dorf, claro. E na época a gente foi lá para apresentar esse conceito e eu cheguei lá na apresentação, no primeiro slide, trouxe já o cockpit de um avião, para mostrar como é que ocorreu, né? Comecei a falar de aviação na apresentação que eu fui apresentada no centro de operação de... Posso fazer só Claro. um cortezinho, te interromper aí? Nessa reunião, nessa apresentação, eu quero saber se você deu crédito a quem deveria ser dado. Olha, eu estou aqui com a apresentação no cockpit, essa ideia foi da Larissa, né? Imagino que você tenha dito isso. Pode voltar para a tua fala, voltar para a tua reunião, porque foi isso que aconteceu. Sim, e aí eu comecei a falar de aviação, como é que foi esse processo aconteceu, né, de migração de cockpits antigos, lá, de todos analógicos, né, que você tinha 3 pessoas na cabine de comando para poder lidar com toda aquela complexidade. Como é que aquilo trouxe, hoje, tem tecnologias muito mais sofisticadas, e de que forma que a gente poderia adaptar aqueles conceitos para operar uma usina hidrelétrica, um parque eólico. E que ganhos que a gente conseguiria trazer, da mesma forma que a aviação conseguiu atingir um nível de excelência operacional, de segurança absurdo. E ali, acho que ficou todo mundo super fascinado ali, né, com a ideia, com o conceito, e a gente implementou, fizemos um conceito aí que trazia ideias de piloto automático, com simulador para treinamento de operadores, da mesma forma que existem simuladores para treinar pilotos em situações adversas. Então, sistemas de despacho automático, de otimização, de ampliar a consciência situacional do operador. O que estava sendo feito como simulação para o setor aeronáutico, para a aviação, você levou isso como também uma forma de capacitação, treinamento para dentro da autônoma. Na época, a gente até trouxe um diretor, consegui ter um contato com o diretor técnico da Gol Linhas Aéreas, que foi um dos fundadores da Gol ali, da equipe técnica do Gol, que trouxe para a gente todo o conceito, como é que era feito o treinamento de pilotos dentro em simuladores. A gente trouxe esse cara para poder falar para várias empresas do setor elétrico, para começar a colocar essa ideia ali para o nosso setor. E ali a gente começou a nascer uma solução que hoje está aí nas maiores empresas de energia do país, que foi teve uma forte inspiração na aviação. Por fim, hoje eu sou um piloto aposentado, não tenho voado mais, mas tirei o meu brevet na época, E graças à aviação, esse insight, né? Ou graças à Larissa e o Cessna, que não deixou você voar nessa outra tecnologia. Marcelo, falando um pouquinho desse setor nosso, desse crescimento que o setor teve, né? A gente percebe aí, você certamente viu isso, até porque esse era o negócio, você estava nisso, né? A entrada de novas fontes,
né? A gente, 2000, você falou em 2006, 2007, quando nasce a Altoma, a gente não estava falando ainda nem da eólica, né? O pouco se falava da 2006 eólica, né? nem nada, era Não coisa que eu vi em tinha. revista. Isso, a gente tinha um cheiro, vamos É. dizer assim, mas não tinha ainda case, né, para ilustrar. E o mesmo caso a solar, então, veio muito depois, né, um tanto depois no modelo que a gente conhece hoje. Como é que foi ver esse crescimento e como é que foi se adaptando e entendendo as demandas de cada uma delas para isso, né? Como é que a Altoma foi participando? Porque, ok, a gente tirava férias, aí eu me incluindo, a gente tirava férias, não rolou o peixe, mas rolou a hidrelétrica, Sim, ok, ali a gente se posicionou, né? A Altoma se sim. posicionou. Mas depois vieram outras fontes, né? Como é que foi e se ajustando, se é a palavra? A Altoma, em 18 anos, a gente se reinventou várias vezes em tecnologias, né? Em trazer... sempre que a gente percebia uma tendência no mercado de entrar eólicas, fotovoltaicas, hoje o BESS, né? Storage, Sim. a gente já está Sim. nesse mercado também. E a gente já tentava fazer de tudo para estar ali à frente e já desenvolvendo as primeiras soluções que estivessem sendo feitas para aquele mercado. Então, a gente estava ali... Sempre da vanguarda. a gente foi um dos primeiros centros de operações de eólicas que a gente trabalhou aqui no Brasil. Muitas das eólicas, na época, já existiam, mas eram operadas localmente. Depois, a gente também esteve presente nas primeiras grandes usinas fotovoltaicas no Brasil. Então, a gente acabou servindo de referência para aquilo que estava sendo feito dentro de cada uma dessas fontes. E agora, para a storage não está sendo diferente. A gente está já nos primeiros projetos de storage no Brasil, fazendo sistemas de usinas híbridas. Então, a gente sempre se adaptou muito bem, e não só para a área de geração, mas distribuição e transmissão. Quando lá em 2013 a gente criamos uma unidade de negócio na Altoma especializada em sistemas de controle e proteção de subestações, que hoje estão presentes nas principais distribuidoras do país e transmissoras de energia, rede básica. Atendemos as maiores empresas aí do setor, com projetos aí de leilões, né, que vêm dos leilões de transmissão, de energia, para fornecer o sistema de controle e proteção dessas instalações. Então, a gente sempre vai se adaptando para poder ter uma solução mais completa e para o nosso cliente, que hoje a maioria dos nossos clientes não são clientes de uma só fonte de energia. Tem mais de uma, né? A maioria deles tem mais de uma fonte, então, para a gente é importantíssimo estar acompanhando esses clientes. E agora, esses clientes também já estão todos de olho no storage, como é que isso vai evoluir, a gente está ali junto. Eu li esses dias, saiu, né, 2 dias atrás, uma matéria sua muito interessante, que saiu na revista Brasil Energia, falando exatamente disso, né? Essa questão da digitalização cada vez maior, você já percebe vou chamar de inteligência artificial, tá? A IA entrando nesse modelo, nesses negócios? Sim, já. A IA já é muito usada em soluções aí para predição de falhas em equipamentos, principalmente, né, na manutenção preditiva. E é interessante falar desse processo de digitalização, porque a gente tem visto, a gente que lida com isso no dia a dia, um aumento enorme, exponencial, da quantidade de sensores, de informações monitoradas de uma planta de geração. Para você ter uma ideia, Crispim, se a gente voltar aqui uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, o maior centro de operação no Brasil, que operava lá dezenas de usinas, tá? Ele devia ter por volta de 700, 800 mil pontos monitorados, de várias usinas, tá? Mais ou menos por volta disso. Era muito difícil chegar num centro de operações que tivesse próximo aí de 1 milhão de pontos. Hoje, a gente chega a ter uma usina fotovoltaica com 2 milhões de pontos monitorados. Uau! Uma planta. Então, a que quantidade potência? é na ordem de gigawatt. Tá. Então, hoje a gente vê cada vez mais plantas aí com uma quantidade enorme. Então, virou um grande desafio, se tornou um grande desafio para os sistemas de monitoramento lidar com essa quantidade de informações. Usar esses dados, entender Exato. qual é a melhor E alternativa. nos forçou muito a
a redesenvolver os nossos conceitos de sistema escada, porque uma coisa é você monitorar uma usina com 15 mil pontos, outra coisa é você monitorar uma usina com 2 milhões de pontos. É tanta informação que se você simplesmente jogar aquilo na tela para um operador, o que a gente pode comparar aí é um escada do armário para pegar a mala, que é de 3 com 3 degraus, a uma escada de bombeiro, né? Subiu muito. O bom de ser ignorante é isso, né? A gente pode falar bobagem que quiser, não precisa editar não, viu, diretor? Pode manter essa. Em falar bobagem e botar pilha, eu tenho um amigo, você sabe, a nossa audiência já sabe, que sempre vem participar. Ele quer opinar, ele quer perguntar, e ele falou que tem um tema que ele queria te perguntar, porque falou, pô, se ele está monitorando tudo isso, né, 40 gigas, tudo quanto é fonte, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para ele. Então, no nosso quadro agora de Botando Pilha, eu vou chamar aqui o meu amigo Zói. Zói! Então, vamos perguntar para o Marcelo o que você queria perguntar. Pergunta, mas vai tranquilo, não precisa exagerar também no teu botar pilha, não. Pega leve. Um tema que a gente tem percebido, e aí foi o que ele me disse, falou, Guilherme, mas estudo de fonte, as fontes crescendo, você trouxe um dado aí que corrobora com isso, né? 2 milhões de pontos agora, numa usina fotovoltaica, que já é de giga, né? Eu me lembro quando a gente discutia, a gente estava ali na BGD e na GD e tal, 1 mega a gente fazia uma costela, porque era muito, e hoje a gente, qualquer coisa menos de 50 mega a gente está achando normal, então a gente viu tudo crescer muito, né? A Elbia esteve aqui, também fala das projeções da Beólica, e aí também a gente vai falar de crescimento, enfim, as fontes estão buscando crescer e é natural esse processo. Do outro lado, a gente sabe também que tem um processo aí necessário que precisa acompanhar pari pari, ou seja, a famosa carga, né? Eu preciso ter consumo para essa quantidade de potência que eu estou colocando, senão vai virar desperdício, por assim dizer. Então, é um controle fino, justo para o investidor e tudo mais. Aí a pergunta que o Zói queria te fazer é o seguinte, Marcelo, então, como é que faz nessa quantidade de potência cada vez maior, em problemas que a gente está começando a ver aparecer, não só aqui no Brasil, a gente conversa em função até do trabalho da S2 Latam, com outros países, Chile, Colômbia, Argentina, no mundo, né? Espanha está começando também, que é o famoso curtailment, né? Ou seja, eu não tenho o que fazer, tive excesso de produção e esse excesso tem que diminuir a potência e eu vou perder dinheiro, porque eu imaginei que ia produzir 100 e vender 100, eu até produzi 100 em tese, mas só posso entregar 90, então, entre aspas, ou entre aspas não, estou perdendo potência. Pergunta dele, Marcelo, como é que é isso, como é que resolve isso, na tua visão que tem experiência do setor, e onde que a Automa, de repente, pode ajudar nisso, como é que a gente sai desse imbróglio? Sim. Bom, o equilíbrio geração-demanda não tem muito o que fazer, a não ser que você tenha formas de armazenar essa energia que você não consegue consumir naquele momento, né? Então, o resultado disso acaba sendo o curtailment, que tem acontecido em muitos dos nossos clientes, tá? Das usinas que nós controlamos e monitoramos. Tem acontecido muito? Muito, sim. Tem acontecido muito. Eu não tenho dados precisos aqui para te passar. Sim, mas não. Isso a gente deixa para o Gustavo, que é o técnico, né? Isso aí. Mas é muito frequente, tá? Mas o que a gente tem percebido, principalmente agora que a gente começa a ter um PLD horário mais agitado, né? É que o curtailment tem que ser feito em várias situações, mas a gente tem condições de fazer isso da forma mais otimizada possível. Então, muitos players no mercado estão buscando formas de otimizar o curtailment. Ou seja, você vai cumprir a exigência do ONS, mas fazer com que aquilo seja feito da forma mais otimizada possível, fazendo distribuição de set point entre diferentes SPS, né, parques que você tem, com PPAs diferentes, que você consegue ou seja, ter o menor impacto possível diante de um curtailment. Tá? Então, hoje nós temos tecnologias que estão evoluindo cada vez mais para poder garantir que você tenha
minimizar o problema do excesso de geração usando dado e inteligência. Seria Exato. isso? E fazer o curtailment de uma forma que você consiga cumprir a exigência do ONS, mas gerando o máximo possível, dentro daquele limite. Sim. O que não é possível quando você faz de uma forma convencional, ali manual. Tá? A gente já fez um teste de um cliente nosso, a gente chegou a gerar 10% mais energia num período de curtailment, um sistema inteligente ali que está atuando o tempo todo nos equipamentos, do que em comparação com um processo manual ali de limitação de potência. Não dá, jogar xadrez com o computador, né? Exato. Vai conseguir Com certeza, olhar o os sistema dados. computacional, algoritmos, consegue fazer isso de uma forma muito mais otimizada, inclusive trazendo otimizações comerciais. E você, ainda dentro dessa pergunta, está clara a questão das soluções, e acho que vale a pena quem está nos assistindo considerar isso, principalmente os investidores, o investidor. Mas na experiência do Marcelo, empreendedor, né, brasileiro, que também torce para que as coisas deem certo, como é que a gente começa a resolver isso, Marcelo? Porque tem um imbróglio aí, eu continuo achando que a gente está com um tema a ser resolvido, quer dizer, a gente está olhando, a meu ver, só para essa questão da geração, e a gente não está olhando depois o que eu faço com essa quantidade de geração. Né? A gente está vivendo um paradoxo até no Brasil. Você tem muita geração. Hoje é uma energia cara. Isso é outro tema, isso é para o próximo podcast, mas esse tema específico, como é que você vê uma alternativa, saída para isso? Interessante. Assim, eu acredito muito na ideia da resposta à demanda. Tá? Ou seja, você levar esse problema não só para a geração resolver, mas para o consumidor resolver também. Tá? Então, hoje a gente vê isso adotando em vários países, quando você tem onde você tem uma resposta à demanda, ou seja, você levar para que o consumidor possa... O sinal financeiro? O gerador, que o consumidor tenha incentivos para consumir a energia no momento que você tem vento, tem sol, e poupar energia quando você tem menos. Então, isso quando você leva para um nível de residências, por exemplo, você chega lá com sua máquina de lavar, você liga a qualquer hora do dia. Sim. Isso, e você vai lá na Califórnia, você não vai ver isso acontecendo, porque é caríssimo você usar você carregar o seu carro elétrico ali num horário em que a energia está cara. Tá? E aí você começa a forçar a demanda, o consumidor, a se adequar à geração. Acho que essas duas coisas têm que acontecer. Ou ele ou soluções que o façam, né? Ou soluções que eu faço, exato. Mas aí você começa a ter tecnologia que vai tentar balancear, né? Criar esse balanço entre geração e consumo. Não só olhando a geração, mas começar a olhar para o consumo também. Ou seja, precisamos de um sinal econômico, né? Sem esse sinal econômico vai ficar um pouco mais complicado. Quem fala muito sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de conviver, a gente conversa em algumas oportunidades e foi professor lá em Itajubá, é o Marangon, né? O Marangon é um defensor disso daí. Sim. Já conversei muito com ele sobre isso, sobre resposta à demanda. É isso aí. Não tem jeito. E outro também que foi Itajubá, passou por aqui, vale a pena citar aqui, reconhecer, Elvio Guerra também, né, diretor da ANEEL. Sim. Teve aí também, a gente bateu uma boa conversa. Está nos nossos podcasts, assistam lá. É uma história muito, muito interessante. Marcelo, um pouquinho de reta final nesse papo excelente nosso aqui, falando até dessas inovações, a gente tocou muito na empresa, na Automa. Eu fora do personagem aqui, entrevistador, apresentador do DUV, tem ali também o meu trabalho no setor elétrico, na área comercial, a S2 Latam, somos parceiros, né? A Automa com a S2, a gente está buscando desenvolver o mercado latino-americano, outros países, né? Colômbia, Chile, Panamá, República Dominicana, enfim, junto. Aliás, obrigado por essa oportunidade da gente levar essas soluções. Agradeço a parceria. Então, deixa gravado aí, gente, ó, dá uma força aí ao like, hein? Mas para dizer que é uma iniciativa que que a Automa tem feito de forma ampla, né? Além da chegada do Jeff como investidor, fala um pouco desse momento, para onde que vocês estão olhando, a organização está olhando, né? Quais são os planos futuros, enfim, como é que está sendo? Legal, a gente completou agora 2 anos
né, da entrada do GF Capital, que é um fundo de private equity, tem uma origem americana, mas já tem um braço aqui no Brasil e na Índia também. E o GF entrou como um sócio minoritário nosso, com um aporte de capital que tem sido muito importante, e não só capital, mas são super parceiros de negócio, sócios, aí que a gente teve um grande privilégio de ter juntos aí nessa jornada. Mas com um capital que também está sendo muito importante para financiar uma estratégia de tornar a Altoma uma empresa global. Então, esse é o nosso grande desafio hoje em dia. A meta é chegar na investindo... Austrália de novo. Lá na... Ficou a ideia, eu não entendi. Lá. Agora está claro. Isso, agora está claro. Voltei para a aviação, agora vamos voltar para a Austrália. Isso. É isso aí. Aquela cidade que era longe vai ficar perto. Vai ficar perto para a gente. E a gente já vem fornecendo, já tem soluções da Altoma rodando em vários países, já no Chile, Colômbia, Estados Unidos. Hoje nós temos 4 projetos em andamento na França, Polônia, e nós estamos iniciando agora, esse mês, inaugurando a nossa unidade operacional em Porto, em Portugal, com um escritório comercial e de suporte técnico em Madrid. Então, para ser a nossa base para projetos na Europa. Nós já estamos executando esses projetos a partir de pessoas aqui do Brasil, mas é um movimento natural, esperado para a gente, porque boa parte dos nossos clientes aqui no Brasil são players globais, são empresas que estão no mundo todo, investem no Brasil e em vários outros países. E o que a gente foi percebendo e sendo muito encorajados por muitos desses clientes é que o que a gente tem feito aqui não deixa nada a desejar em relação ao que existe em outros países, no que eles estão usando em outros países. Na verdade, eles até, em muitos casos, colocam a gente num nível até acima. E então, eles têm aberto várias portas aí para que a gente possa homologar nossas soluções nesses países. Então, a gente já tem a nossa solução homologada para todo o território europeu, para alguns grandes players. E com isso surgiram oportunidades, a gente já está montando um time, algumas pessoas aqui da Altoma já estão preparando as malas para passar um tempo lá na Europa e fazer o start dessa unidade operacional lá. Então, a gente está muito animados aí com esse processo de poder levar aquilo que a gente faz aqui no Brasil para outros países, né? Normalmente, a gente vê um movimento contrário, né? As coisas vindo, as tecnologias vindo de lá para cá, então, para a gente é muito orgulho. É um grande orgulho fazer isso. Eu vou agora trazer um relato, um spoiler, e eu muito satisfeito, feliz, reforçando de novo estar junto nesse projeto, ou fazendo parte deste projeto. Em 2015, 2016, quando eu voltei para o Brasil, uma das ações que eu tinha, trabalhando junto até da S2 já à época, era desenvolver o mercado brasileiro com uma empresa espanhola, chamada Grupo Inverdama. Existe ainda, um dos principais clientes, inclusive, que o grupo tem é o Grupo Inditex, que é Zara Home. Então, assim, é de origem espanhola, mas está em outros países da América Latina e também em outros países da Europa. E tem um software de gestão de energia, né? E a gente já trabalhava com isso, eles trabalham com isso. E eu vim para desenvolver o mercado brasileiro. Os conheci no Panamá, morava no Panamá e vim para desenvolver o mercado brasileiro. E todo lugar que eu ia, eu encontrava um tal de Ellipson e um tal de Altoma Logic trabalhando, e eu falei com o pessoal lá na Espanha, eu falei, cara, não dá, esses caras estão aqui, são insuportáveis, estão em todo lugar, não dá. Então, assim, vai de encontro, e a vida é interessante, né, que ela gira e traz a gente a se encontrar num dado ponto, porque... Foi isso, né? Várias vezes a concorrência minha naquela oportunidade era encontrar com as soluções nossas, eu posso dizer hoje, nesse sentido. Então, de fato, a gente tem solução que pode sair daqui para fora porque está bem feita, né? E é isso. Pergunta final, Marcelo, a pergunta essa quem faz sou eu, né? Nem esse rapaz aqui. Eu acho ela interessante. Bem, muita história boa quando eu faço, que é qual foi o momento mais elétrico, ou um dos momentos mais elétricos, mas que vem aí agora na tua vida? Bom, queria dividir essa... Pergunta em duas? Pode? Posso dividir em duas? Pode. Quando a gente fala do momento elétrico, se for pessoal ou profissional, eu queria trazer... Teve aquele lance do avião e do engenheiro, também está permitido.
Tá, eu queria trazer um de cada, um pessoal e o outro profissional, e depois eu vou conectar os dois. Vamos porque eu lá. Acho que tem uma Vamos lá. conexão muito forte, né? Pessoal, com certeza, nascimento da minha filha 2 anos atrás, né, que veio para mudar o sentido, né? O propósito da vida muda muito. E isso, com certeza, foi um momento elétrico mais marcante aí da minha vida pessoal. E profissional, né? Acho que o momento é hoje. A gente poder estar vendo a nossa solução, o que a gente está fazendo aqui, criando um impacto, não só no Brasil, levando para outros países e conseguindo fazer com que esse impacto, né, ajude nessa grande desafio da transição energética. E aí eu linko os dois, né? Porque e criar aqui, eu posso chamar de propósito elétrico. É um propósito elétrico, é um propósito elétrico, que é realmente eu ter o privilégio, aí, a oportunidade de ter um negócio capaz de deixar o mundo em condições melhores para que a minha filha aí que vai viver, espero que, né, possivelmente ainda vai viver uns próximos 100 anos aí. Amém. E que deixe um mundo em muito melhores condições para ela e várias gerações que... Eu estou usando ela como exemplo, né? Porque é quem tá. E como é que ela chama? Marina. Marina, para deixar registrado, para quando ela ver isso daqui a alguns anos, né? Tá aí Então, fazendo parte do momento elétrico. Acho que eu junto esses dois momentos elétricos, eles formam um propósito elétrico. E eu sei que a Marina trabalha com você também, né? Em muitos momentos. Ela está participando de várias reuniões ali comigo quando eu estou de home office. Tá certo, tá certo. A modernidade é isso, né? É isso. Bom, Marcelo, muito, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. E a ideia, né, a gente conversou um pouco do Duve, é isso, né? É trazer, mostrar que não está pronto, dá trabalho, mas que é possível, né? Que a gente tem alternativas. Fico feliz de ver uma empresa genuinamente nacional, né, crescendo, ganhando espaço, a gente pode dizer, mundo afora, né? Fico feliz de poder fazer parte disso também. Sei que recente também, a gente não falou aqui, mas para fechar, uma sede nova em Jundiaí. Acabamos de mudar, estamos de casas novas. Casa nova, eu sei que teve uma festa, não me convidaram e tal. Depois a gente edita e tal, eu vou conversar com o pessoal do RH e o pessoal do marketing. Né? Essa mágoa já passou, mas enfim, né? É bacana ver esse crescimento. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Valeu mesmo. Você que está aí nos assistindo. Tem muita conversa boa, conversas como essa, não perca informação de qualidade, histórias de qualidade que nos inspiram. Marcelo, valeu. Obrigado. Obrigado você. Vamos junto. Um abraço.